vamos falar sobre a classificação de risco, protocolo de Manchester. A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. O protocolo de Manchester classifica os doentes por cores, após uma triagem baseada em sintomas de forma a representar a gravidade do quadro e o tempo de espera para cada paciente. O protocolo de Manchester recebeu este nome por ter sido aplicado pela primeira vez na cidade de Manchester, em 1997. Hoje, várias unidades do Brasil e do mundo já utilizam o sistema de forma praticamente integral. A implantação do protocolo de Manchester permite que os atendimentos sejam realizados com mais eficiência, já que, se tratando de saúde, tempo pode representar a diferença entre salvar uma vida e perder um paciente. Além disso, como o sistema prevê uma organização adequada das prioridades, pode-se encaminhar pacientes para outras unidades médicas, de maneira que a demanda pode ser compartilhada entre unidades médicas próximas, se for o caso. O manejo da classificação de risco num pronto-socorro requer equipes experientes, treinadas e capazes de identificar necessidades e prioridades do paciente para avaliação correta dos sintomas e estabelecidos no protocolo. Os objetivos da classificação de risco são avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto-socorro, humanizando o atendimento, descongestionar o pronto-socorro, reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade, determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades, conforme protocolo, informar o tempo de espera, retornar informações a familiares. Explicarei como funciona. A classificação de risco é realizada com base em protocolo adotado pela instituição de saúde, normalmente representado por cores que indicam a prioridade clínica de cada paciente. Para tanto, algumas condições e parâmetros clínicos devem ser verificados. O paciente que chega à unidade é atendido prontamente pelo enfermeiro, que fará uma breve avaliação do quadro clínico do paciente, utilizando o protocolo de Manchester. Depois encaminha o mesmo para o local de atendimento. Após a avaliação, os pacientes são identificados com pulseiras de cores correspondentes a um dos níveis estabelecido pelo sistema. A cor vermelha tem atendimento imediato. A laranja prevê atendimento em 10 minutos. O amarelo, 60 minutos. O verde, 120 minutos e o azul, 240 minutos. É importante o profissional lembrar que o sistema de classificação de risco não foi feito para julgar se os pacientes devem estar no serviço de urgência, mas para assegurar que aqueles que precisam de cuidados de urgências e emergências os recebam de forma adequada e rápida. A grande vantagem desta classificação de risco é separar os casos verdadeiramente urgentes do não urgentes e garantir o atendimento prioritário dos casos mais graves. O fato de os pacientes estarem ordenados por prioridades é vantajoso para os profissionais que passam a ter imagem clara do número de doentes que se encontram no setor e da sua gravidade, permitindo gerir as tarefas, a atuar de forma mais correta e responsável. A implantação da classificação de risco também é vantajosa para o paciente, pois submetido a esta metodologia, ele está certamente assegurado que não correrá risco de vida, além de que o tempo de atendimento será determinante para uma melhor recuperação e intervenções mais assertivas para a queixa que o motivou à procura do serviço. Critérios de classificação: apresentação usual da doença, sinais de alerta, choque, palidez cutânea, febre alta,
desmaio ou perda da consciência, desorientação, tipo de dor, etc. Queixa principal, pontos importantes na avaliação inicial, sinais vitais, saturação de O2, escala de dor, escala de Glasgow, doenças pré-existentes, idade, dificuldade de comunicação, reavaliar constantemente poderá mudar a classificação. Cor vermelha. Encaminhar diretamente para a sala vermelha ou sala de ressuscitação. Acionar equipe médica, risco de morte eminente. Exemplo, politraumatizado grave. Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios. Crânio encefálico grave, estado mental alterado ou em coma, história de uso de drogas. Comprometimentos da coluna vertebral, desconforto respiratório grave, dor no peito associada à falta de ar e cianose, perfurações no peito, abdômen e cabeça, crises convulsivas, intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio com Glasgow abaixo de 12, anafilaxia ou reações alérgicas associadas à insuficiência respiratória, complicações de diabetes, parada cardiorrespiratória, hemorragias não controláveis, infecções graves. Cor laranja. Encaminhar para consulta médica imediata, atendimento em no máximo 10 minutos, elevado risco de morte. Exemplo, politraumatizado com Glasgow entre 13 e 15, sem alterações de sinais vitais. Cefaleia intensa de início súbito ou rapidamente progressiva, acompanhada de sinais ou sintomas neurológicos. Trauma crânioencefálico leve, diminuição do nível de consciência, alteração aguda de comportamento, história de convulsão, dor torácica intensa, antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e metabólicos, crise asmática, diabético, apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva e febre. Vômitos, taquipneia, taquicardia, desmaios, estado de pânico, overdose, história recente de melena ou hematêmese ou enterorragia, epistaxe com alteração de sinais vitais, dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese com alteração de sinais vitais, sangramento vaginal com dor abdominal e alteração de sinais vitais, gravidez confirmada ou suspeita, náuseas, vômitos e diarreia persistente com sinais de desidratação grave, letargia, mucosas ressecadas, turgor pastoso, alteração de sinais vitais, febre alta, fraturas anguladas e luxações com comprometimento neurovascular ou dor intensa. Intoxicação exógena sem alteração de sinais vitais, Glasgow de 15. Vítimas de abuso sexual, imunodeprimidos com febre. Cor amarela. Encaminhar para consulta médica, urgência menor, avaliação em no máximo 1 hora, reavaliar periodicamente sem risco de morte. Exemplo, idade superior a 60 anos, gestantes com complicações da gravidez, pacientes escoltados, pacientes doadores de sangue, deficientes físicos, retornar com período inferior a 24 horas devido à não melhora do quadro. Impossibilidade de andar, asma fora de crise, enxaqueca, dor de ouvido moderada a grave, dor abdominal sem alteração de sinais vitais, sangramento vaginal sem dor abdominal ou com dor abdominal leve, vômitos e diarreia sem sinais de desidratação, história de convulsão sem alteração de consciência, lombalgia intensa, abscessos, distúrbios neurovegetativos, intercorrências ortopédicas. Cor verde.
Encaminhar para consulta médica, avaliação em no máximo 2 horas. Reavaliar periodicamente sem risco de morte. Queixas crônicas sem alterações agudas. Procedimento como curativos, trocas ou requisições de receitas médicas, avaliação de resultados de exames, solicitações de atestados médicos. Após a consulta médica e a medicação, o paciente é liberado. Cor azul. Encaminhar para a consulta médica, avaliação em no máximo 4 horas. Só uma observação antes de encerrar. A Portaria 2048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, coloca que o acolhimento com classificação de risco deve ser realizado por profissionais de saúde de nível superior, mediante de treinamento específico.